fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que está numa situação aí um pouco delicada, mas nem sei se ele considera tão delicada assim, né? Ele declarou que vai realmente no evento, não sabemos se vai ou não discursar, mas ontem, quando ele participou ali da nomeação, do evento dele, da prefeitura de nomeação de novos secretários, inclusive ao lado dele ali o Aldo Rebelo, que vai para o lugar da Marta Suplicy. É muito curiosa a história do nosso país política, né? Ver o Aldo Rebelo ali ao lado do Nunes. E aí ele diz, o prefeito Ricardo Nunes disse ontem que ele não é advogado de Bolsonaro. Foi como ele respondeu sobre essa história de que os políticos que vão nesse ato podem estar correndo algum risco, porque como alguns analisam, é um ato com um caráter golpista, de certa maneira. Vamos ouvir o que disse Ricardo Nunes sobre ele ir ao ato. Uma manifestação, ela é um ato da democracia. Quando você tem alguém que vai numa manifestação para apresentar uma defesa, para apresentar uma versão, apresentar à população aquilo que ele acha que é importante, desde que pacífica, desde que, como a gente tem visto, né, não seja para atacar ninguém, seja para fazer o exercício da sua cidadania como um cidadão democrático, eu acho que é válido. Eu não sou advogado, né, quem defende o presidente Bolsonaro é o advogado dele nos autos ao qual ele está respondendo, né? Eu acho muito ruim as pessoas, seja elas quem forem, do meio político, do meio jornalístico, fazerem uma interpretação, do meu ponto de vista, Adriana, equivocado, de julgar as pessoas, de pré-julgar, né? O artigo 5º da Constituição ele é muito claro com a relação à presunção de inocência, o direito a todos de terem, de fazer a sua defesa. Então, as coisas estão caminhando, as instituições estão postas, eu acredito muito nas instituições, no judiciário, né? Então, acho que existe uma acusação que, sequer ele ainda foi indiciado por isso, ele vai lá apresentar a sua defesa. Agora não sou eu que tenho que fazer isso, é ele. Ele enrola, 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 né? E falando, eu sou advogado do Bolsonaro, até o Sakamoto fez uma coluna muito boa aqui, a coluna do Sakamoto, falando, óbvio, precisa ser dito, políticos no ato do Bolsonaro vão apoiar o golpismo. Conta pra gente aí, ô Sakamoto, a respeito dessa sua coluna que você escreveu hoje e sobre essa resposta de Nunes, né? Eu não sou o advogado dele, ele tem os advogados dele, eu vou num ato de apoio a um político. É notável o esforço, Fabíola Josias, do prefeito Ricardo Nunes em tentar encaixar uma justificativa plausível que nem ele acredita. Se a gente tivesse o Christian Dunker aqui agora analisando, ele ia analisar o comportamento do prefeito, mostrando o como o prefeito está incomodado com a própria resposta que ele está dando, né? Vamos só para retroceder um pouquinho. Poucas coisas foram tão escrachadas na Nova República, desde a Nova República, quanto a tentativa de golpe bolsonarista, né? Que começou a ser planejada ao longo do mandato do ex-presidente, depois tentou-se executá-la, né, após o resultado do segundo turno, até o dia 8 de janeiro de 2023. A gente teve de tudo: militares bolsonaristas conspirando no WhatsApp, políticos bolsonaristas discutindo os rumos do golpe no Congresso, assessores e advogados bolsonaristas redigindo decretos golpistas, bolsonaristas plantando bomba em caminhão de combustível para tentar explodir o aeroporto de Brasília, bolsonaristas de grupos de elite do Exército convocados para desestabilizar a República, empresários bolsonaristas financiando a crise, e no centro de tudo isso, como beneficiário, Jair Bolsonaro, né, como vem apontando as próprias investigações da Polícia Federal. Né? Políticos, eles são hábeis, hora de afirmar que a política tem que estar à frente, guiando a justiça. Né? Esse discurso, inclusive, foi adotado por governistas e pela oposição no início dos trabalhos da CPMI dos atos golpistas. Falou, não, a política pode guiar, inclusive pode ser uma luz para o processo judicial. Ora, dizendo que a política precisa estar atrás da justiça, como agora políticos que dizem que Bolsonaro não foi condenado e, por isso, podem estar ao lado deles, né? E muitos desses políticos, como o prefeito Ricardo Nunes, dizem, não, o dia 25 é apenas um palanque, é a manifestação da democracia. Citam que o ato é para um ato pelo Estado Democrático de Direito, né? Que é o que o Bolsonaro está citando, Silas Malafaia está citando, que é cinismo, é o puro suco do cinismo brasileiro.
né? É um ato que acontece na esteira da operação que atingiu Jair Bolsonaro e aliados militares e civis que investiam um golpe de Estado e que traz elementos muito fortes da responsabilidade desse grupo por esse ato. Cabe aos políticos, pelo menos aqueles que têm grande apreço à democracia, não precisa chegar e julgar, mas não vai participar de um ato cujo objetivo é apoiar e aumentar e dar força e fazer uma demonstração de força de um político exatamente por ter sido investigado por golpe de Estado. Esse é o mote dessa manifestação, é fortalecer Bolsonaro após ele ter aparecido na investigação por golpe de Estado. E nessa investigação, o Ricardo Nunes se coloca. O prefeito, ele tenta se vender, o Fabiola, como uma figura moderada, de frente ampla, né? Ele sabe que comparecer o palanque do Bolsonaro traz um risco muito grande para ele, principalmente se ele for fotografado, abraça o Bolsonaro e na faixa, e no público lá tem uma faixa pelo fechamento do STF, e aí alguém fotografa essas duas coisas juntas, para ele é muito ruim, né? Para ele é muito complicado. Só que ele tem que ir porque ele quer abraçar, ele quer o apoio de Bolsonaro, quer demonstrar apoio de Bolsonaro, Bolsonaro demonstrar apoio para ele. Neste momento, Fabiola, o prefeito Ricardo Nunes deve estar torcendo de verdade por contrair uma gripe ou uma dengue leve, o que não é difícil, que o Brasil tá uma loucura por conta da dengue, para não precisar ir a esse evento, né? E aí, só para finalizar, olha, quando estourou o escândalo das joias árabes no Brasil, você teve muitos eleitores do Bolsonaro evangélicos que fizeram o quê? Que eles não abandonaram o Bolsonaro, continuam votando no Bolsonaro, mas não quiseram vir a público para defender o presidente num escândalo do bezerro de ouro. Então, o que que acontece? Vale a pena agora a gente ficar de olho, Fabíola, nos políticos que não são da extrema-direita, porque a extrema-direita vai estar em peso mesmo, porque quanto mais pegar o suor de Bolsonaro, abraçar o suor de Bolsonaro, mais votos eles vão ter. Mas vamos ver os outros políticos que não estão na extrema-direita, que vão estar no palanque pago pelo Silas Malafaia, na Paulista, e entender qual que é o bezerro de ouro que cada um vai ganhar para poder tirar essa foto com o Bolsonaro acusado de golpe.